A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do EBD em Síntese Podcast. Estamos felizes com a sua presença aqui e vamos, neste momento, tratar um pouco a respeito da lição de jovens. Estamos tratando da lição do quarto trimestre do ano 2023. É uma lição maravilhosa que tem por título A Prova da Nossa Fé. Estamos aqui vencendo a incredulidade para ter uma vida bem-sucedida. Você que está chegando agora, fica convidado para se inscrever no canal EBD em Síntese Podcast, assinar o sininho das notificações, deixar o seu like, tá bom? Comentar lá embaixo de onde você está nos assistindo. Queremos também lembrar que este trabalho é um trabalho realizado pela IEADERN, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado do Rio Grande do Norte, que é presidida pelo pastor Martim Alves, a quem nós transmitimos a nossa saudação, e também pelo Departamento de Ensino e Educação Cristã, o DENEC, que é presidido pelo nosso querido pastor Reinaldo Odilo, a quem também saudamos com a paz do Senhor. Não estou só, estou acompanhado do querido professor Jansen Lemos. Paz do Senhor, Jansen. A paz do Senhor, paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez, né? Mais uma lição. E você, uma lição muito maravilhosa, né? Que a gente vai falar. Já é a lição de número 11, né? Pois Passou é, rápido esse trimestre, né? está passando. E hoje a gente vai falar sobre o que, você... Fé para crer que o Espírito Santo é de Deus. Temos a Olha só. previsão da lição, Jansen, para o dia 10 de dezembro de 2023, que inclusive é comemorado o Dia da Bíblia, Um dia muito importante. Essa semana já começaram as comemorações da Semana da Bíblia e temos a palavra de Deus por aquilo que é mais especial que o Senhor deixou para nós, Sua revelação, e que estamos estudando aqui oportunamente para crescer mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jansen, essa lição, eu já vinha dizendo nas lições anteriores que esse trimestre a gente está sendo aí presenteado com diversas facetas aí, diversas matérias da teologia sistemática, E essa aqui vem tratar de mais uma delas, O que a gente chama de pneumatologia, é o estudo do Espírito Santo de Deus, E a lição ela tem esse propósito especial de nos alimentar a fé para crer que o Espírito Santo é Deus, que faz parte da Trindade, E que tem nos auxiliado, tem nos consolado, e que a gente encontra o agir do Espírito Santo desde o Gênesis até o Apocalipse, em toda a história da humanidade. O Espírito Santo de Deus tem sido protagonista aí de muitos acontecimentos na história. E nós vamos aqui aquecer um pouquinho a nossa fé, querido professor, querido aluno, a respeito desse assunto, porque existem objeções, existem doutrinas, e estudos que negam a pessoa do Espírito Santo como uma pessoa da Trindade divina, Dizem que é um movimento, é uma força, é uma forma de Deus agir, mas não. A palavra de Deus é muito clara e é isso que nós vamos ver na lição de hoje. O nosso texto principal está em João 14:17, que diz que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo, e o que eu percebi também, Jansen, é que essa lição ela é bastante conceitual. Ela é uma lição curtinha, Apesar de muito conteúdo, se o professor quiser explorar cada um desses tópicos aqui, ele consegue ir bem profundo, consegue ter bastante material para trabalhar com os alunos, mas ela é bem objetiva, é bem conceitual, Então, vale aí estudar um pouquinho a parte teórica da pneumatologia para conseguir trazer, inclusive, muitos versículos que possam auxiliar o aluno a embasar esse ensino na Bíblia, E aí, vamos começar aqui falando um pouquinho a respeito da introdução. Fique à vontade para tecer suas considerações iniciais sobre essa lição também. Perfeito, José. Você foi bem cirúrgico quando você falou da necessidade de a gente entender um pouco mais sobre essa teologia antes de dar, vamos chamar assim, simplesmente uma fala sobre quem é o Espírito Santo. Porque nós vivemos num mundo que existe várias doutrinas e, pasmem, existem igrejas que acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa que não pertence à Trindade e outras acreditam que é só uma forma de ação, que não é a manifestação central de Deus, e outros acreditam que é só uma forma de Deus agir ou falar, mas nós cremos na Trindade como os três sendo um. É até matematicamente difícil de entender,
Mas para a gente, né, é fácil. A gente entende que Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, os três são um em Deus. E quando Jesus estava aqui na Terra, tem uma manifestação, para a gente poder entrar aqui nos objetivos e falar literalmente da lição, tem uma das passagens que é mais notória, esse poder de Deus como Trindade, é onde Jesus está indo para ser batizado, e aí ouve-se uma voz do céu, a voz do Pai, de Deus, e o Espírito Santo desce como uma pomba sobre Jesus. Então é uma manifestação dos três. E aí a gente entende que, embora ali apareçam os três desconectados, porque aparece a voz, o Espírito descendo como uma pomba e Jesus, a gente já entende que Jesus morreu e ressuscitou porque ele não era daqui, mas ele precisava vir à Terra como forma material. E o Espírito Santo veio justamente depois dessa ascensão de Jesus aos céus, ele falou, deixe-vos o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Justamente esse texto que a gente também até agora falou, né? Então, para a gente entender por que eu falei sobre isso, é porque, embora os três são Deus, não necessariamente eles têm que aparecer os três juntos. E algumas teorias, não vou chamar de teologia, né, José? Pregam que o Espírito Santo não é Deus porque ele aparece de forma desconectada. Enquanto o Pai voltou para Deus, o Espírito Santo ficou na terra, então ele era como se fosse um enviado e não um pertencente. Então, uma teoria bem complexa. Mas por que eu falei sobre isso? Porque a gente tem que destacar a atuação do Espírito Santo nessa lição. Saber que o Espírito Santo é o Consolador e compreender de uma forma bem clara quais são as atuações do Espírito Santo na revelação e na inspiração das Escrituras, que é o que a gente vai falar mais à frente. E para eu até pegar essa parte da introdução, o Espírito Santo ele sempre foi falado, sempre foi visto em toda a Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e não só de uma forma verbalizada. Muito pelo contrário, atuações na vida de pessoas específicas ou então em situações gerais, como a gente pode citar o caso de Sansão, pode utilizar o caso de outros profetas, outros juízes que tiveram a necessidade de que o Espírito Santo viesse sobre ele de forma específica para poder dali fazer alguma atuação. Então, no Antigo Testamento ele sempre foi visto. E se vocês pegarem alguns estudos, e aí, professor, é muito interessante falar isso para os alunos na sua classe, que você pode pegar diversos estudos, a Bíbliazinha de estudo, que tem aqueles rodapé lá embaixo, né? E às vezes tem um texto do Antigo Testamento e mostra lá a atuação do Espírito Santo nesse contexto. Então você vê que o Espírito Santo sempre agiu e sempre vai agir. E no Novo Testamento, a gente tem diversas referências a ele, não somente no Atos 2, mas em todas as outras partes que a gente pode ver que o Espírito Santo agiu inspirando, impulsionando ou atuando diretamente. Falei muito de você. Não falou o suficiente e o necessário. Olha só, na introdução aqui, o comentarista da nossa lição, ele cita o teólogo Stanley Orton, né, que é um escritor da teologia sistemática, inclusive referendado e publicado pela nossa casa publicadora, a CPAD, certo? Então, é um livro que vale a pena ser consultado, lido, porque ele está de acordo com o nosso credo, de acordo com o que a gente crê a respeito do Espírito Santo e de acordo com a palavra de Deus, né? E ele diz lá no seu livro que o Espírito Santo tem sido negligenciado no decurso dos séculos, né? Então, a gente tem que trazer um pouco da verdade, né, que a Bíblia nos ensina a respeito do Espírito Santo, justamente para afastar esses achismos, né, essas teologias estranhas, diversas, que não se coadunam com o que a palavra de Deus nos revela na pessoa do Espírito Santo, né? Então, esse primeiro tópico ele é interessante, ele vai falar a respeito das aparições do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, de forma bem sucinta. É importante que o professor ele busque um material complementar, ou vá para a própria Bíblia, né? Abra lá o Gênesis, veja no processo criativo de Deus, na criação de todas as coisas, o Espírito caminhando sobre a face do abismo, depois veja, né, Deus dizendo, é importante que nós façamos, né, no plural, o homem, a nossa imagem, não é a minha imagem, é a nossa. Então, Deus Trino, que é único, mas é formado em três pessoas com personalidades distintas, não é? Com características próprias, e isso é muito importante para ensinar o aluno a respeito da Trindade Santa. Inclusive, no
no livro de Teologia Sistemática do Stanley Orton, tem um capítulo exclusivo destinado à Trindade, né, que vai abordar todos esses aspectos, todas as comprovações da atuação do Espírito Santo, né, como pessoa no Antigo Testamento, no Novo Testamento, demonstrando tudo isso aí de forma muito clara e vai permitir que os alunos vejam nos versículos da Bíblia essas características, né? Eu trouxe aqui também um pequeno adendo, você pode anotar aí algumas referências de versículos, né, de atributos de Deus que estão no Espírito Santo dele, né? E Hebreus 9:14 fala sobre a eternidade dele. Salmo 139, do 7 ao 10, nós vamos ver a respeito da onipresença do Espírito Santo. A onipotência está em Lucas 1:35, Romanos 15, 18, 19. Onisciência, 1 Coríntios 2:10, João 14:26 e 16:13, né? Enfim, tantos atributos de Deus, né, que são próprios desse Deus trino maravilhoso que nós servimos e está ali destacado na pessoa do Espírito Santo. Tá? Então, temos aqui no Antigo Testamento algumas passagens. Vamos ver aqui na nossa lição que o Espírito Santo no Antigo Testamento ele não vai ser tratado de forma tão expressa como no Novo, né? Quando Jesus vem e nos evangelhos ele é muito categórico, né? No seu batismo, ele fala a respeito do Espírito Santo. Quando ele é assunto aos céus, ele diz, olha, eu vou te dar aqui, vou enviar um outro Consolador, ou seja, não sou eu em uma outra forma, é um outro Consolador, mas que vai continuar o trabalho tal qual Jesus estava trabalhando no ministério dos discípulos, né, da igreja. Então, a gente vai ver aí no Novo Testamento uma visão muito mais aberta e expressa da pessoa do Espírito Santo, né? O apóstolo Paulo também falando a respeito de como o Espírito age em nós, né? Da luta entre o Espírito e a carne, que o Espírito Santo nos ajuda, está nos próximos tópicos. Eu estou antecipando um pouquinho aqui. No Novo Testamento, a gente vê isso de forma mais clara. No Antigo Testamento, é mais resumido, mais sucinto, né? O Espírito Santo ele é chamado de anjo do Senhor. Então, há alguns nomes diferentes, mas que provam que o Espírito Santo agiu no Antigo Testamento, agiu no Novo Testamento e continua agindo em nossas vidas, né? Basicamente, esse é o resumo, Jansen, desse primeiro tópico, né? Ainda no subtópico 3, a gente tem aqui que Jesus, o Filho de Deus, foi gerado no ventre de Maria pela ação direta do Espírito Santo, né? O Espírito Santo que concebeu e a virtude do Altíssimo desceu sobre Maria para conceber. Também teve a experiência do Espírito Santo antes do nascimento de Jesus, com a geração lá de João Batista, que foi cheio do Espírito ainda no ventre da sua mãe, né? E que também teve aquele episódio com Zacarias, né? Que está narrado na Bíblia, que ele teve uma experiência com o Espírito Santo de forma muito bela. Nós podemos ali conhecer aquela história. E no tópico 2, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, a gente tem o tópico que diz que o Espírito Santo como consolador, né? Vamos ver como o Espírito Santo agiu e age em nosso meio, e aí vamos ouvir nosso amigo Jansen aí falando a respeito desse segundo tópico. É muito lindo quando a gente fala que o Espírito Santo é o nosso consolador e a gente entende que o consolador não é aquele que simplesmente vai te dar aquela palavra, aquele tapinha nas costas, né? Muitas vezes a gente tem essa visão de o consolador ser isso, mas o Espírito Santo não é só o que dá o tapinha nas costas, muito pelo contrário, é ele que completa tudo que está em falta dentro de nós, porque muitas vezes a palavra consolador é utilizada com contexto até fora, tanto é que a gente vê que o primeiro ponto aqui do tópico 2, Luci, é paracleto, né? Significa advogado. O advogado em si, ele não vai dar somente, ele na verdade não é para dar os tapinhas nas costas, ele é para fazer a defesa, mas ele é um agente de justiça. E como agente de justiça, ele tem que entender que, embora tenha errado, existe a possibilidade da defesa. É esse caso que ele é o consolador. Ele não vai pegar o errado, né? E tornar por certo. Mas ele vai agir com a justiça, que é a graça de Deus, para a justiça e a graça de Deus, na verdade, para poder tomar, vamos chamar assim, essa ação, essa atuação como advogado, advogar em nossa causa. Ele vai dizer assim, olha, eles são falhos, eles são pecadores, mas existe um que veio à terra e morreu
para tirar todo o pecado do mundo. E é esse que estou representando em defesa desses homens. É como se esse consolador que nós estamos falando, ele sim nos ajuda a nos revigorar, mas ele também age como um agente de transformação e de defesa, para que a gente não caia nas armadilhas de Satanás e que não viva em defasagem, vamos chamar assim, espiritual, porque o próprio Espírito Santo é aquele que nos dá força e que nos faz andar e continuar no caminho, né? E aqui no tópico tem um ponto bem legal, José, que ele fala que a presença permanente de Cristo, ela, vamos chamar assim, muitas vezes não era entendida para aquele povo que a gente até percebe que na Bíblia, quando Jesus morreu e quando ele ressuscitou, muitos dos discípulos que estavam lá não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado e precisou passar aquele tempo que o Espírito que Jesus esteve na terra, para depois, quando ele ser assunto ao céu, ele deixou essa palavra, deixa-nos outro consolador. E justamente a palavra consolador, ela vem justamente para dizer assim: a minha presença estará com vocês o tempo todo, vocês não estão órfãos, vocês não estão sozinhos, só que com uma grande diferença. Agora não vai ter um andando no meio de nós, mas vai ter um habitando dentro de vós. Essa é a grande diferença. Pode prosseguir. Pois é, faz toda a diferença. Antes da gente entrar nesse subtópico 3, Jansen, eu queria apenas destacar aqui, né, o que você estava falando, de que o Espírito Santo ele é um verdadeiro ajudador, né? A gente lembra, quando lê as epístolas de Paulo, as cartas dele, como ele guiava, né? E Paulo, fazendo as suas missões, ia ali e diz assim: pelo Espírito eu fui orientado a não ir ali, a ir até tal lugar, a fazer tal coisa. Então, o Espírito Santo, ele realmente é um defensor, é um advogado, é aquele que está sempre ao nosso lado para nos ajudar, né? E essa presença permanente de Cristo, é isso que você estava dizendo, faz toda a diferença. Uma coisa é você estar com uma pessoa encarnada, né, que está aqui, mas não está em outros lugares. O Espírito Santo, ele é onipresente e ele faz morada em nosso coração. Então, agora a igreja pode trabalhar com toda eficiência e com a ajuda do Espírito Santo, que é elementar, é fundamental para nós vencermos as batalhas. E é o que diz o nosso subtópico 3, a batalha da vida cristã. Afinal, não é fácil ser crente, né? Remar contra esse mundo pecador, né? Buscar a santificação, ser contrário ao que o mundo nos oferece, nos apresenta como sendo o certo, mas que nós sabemos que fere o nosso Deus, fere a sua justiça e que nós precisamos nos abster. Então, é uma luta, né? Existe aqui 3 inimigos, segundo a nossa lição, que nós devemos enfrentar diariamente, que é o mundo, a carne e o diabo. E não dá para fazer isso, Jansen, sem o auxílio do Espírito Santo. Nós somos incapazes de lutar sozinhos, né? O aluno, o jovem, ele tem que estar muito consciente, porque me parece, Jansen, que na juventude a gente quer ser o homem de ferro, né? O super-herói, né? Que a gente pode tudo, que a gente sabe tudo, né? Sabe mais que o pai, sabe mais que o pastor, sabe mais que o líder, né? Esse pessoal tá aí, tá atrasado, precisa rever os conceitos, e na realidade a gente tem um pouco de ousadia, mas na realidade nós somos fracos e falhos, imaturos, e precisamos do auxílio do Espírito Santo. E não fosse o Espírito Santo para nos ajudar, para nos corrigir, né? Para bater lá no coração e dizer assim: faz isso não, está errado. Para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, como é que a gente iria conseguir chegar ao céu? Então, o Espírito Santo é esse que nos ajuda, né? A lição diz que sem a sua ação não teríamos condições de encarar tão ferozes inimigos, né? As potestades, o inimigo, Satanás, que tenta nos destruir. Então, nós dependemos do Espírito Santo para conseguir viver uma vida cristã bem-sucedida, como é o tema da nossa lição. Muito bem. Temos alguma coisa mais, Jansen, a comentar a respeito desse segundo tópico? Só um ponto que eu posso adicionar à sua fala, que foi muito boa e perfeita, ao ponto quando a gente fala que nós lutamos contra 3 inimigos, né? O mundo, a carne e o diabo. E é muito fácil para a gente e para qualquer homem colocar sempre culpa no que está externo, né? Que a gente fala: mas o mundo está difícil, é o diabo que me fez errar. Mas ninguém fala da carne diretamente, que às vezes é o desejo, as inspirações e aspirações que existem em você e vai te acompanhar o tempo todo. Por isso que Deus colocou o Espírito Santo dentro de nós e não fora, para que a gente não pudesse dizer que a gente estava em desvantagem.
que ao mesmo tempo que a gente tem a carne o tempo todo, a gente pode ter o espírito o tempo todo combatendo, e aí vai ganhar, né, essa luta a quem você dê mais crédito, quem você dê mais atenção. E o Espírito Santo, como a Bíblia fala, ele tem ciúmes, justamente pelo fato de, muitas vezes, você negligenciar, discordar ou deixar ele de canto para fazer as vontades da carne. Então, quanto mais você buscar a Deus, buscar na sua palavra, que a gente vai falar, né, da revelação, inspiração e atuação do Espírito Santo logo à frente, você vai buscar a Deus e vai fortalecer não o Espírito, porque o Espírito de Deus ele é forte. Ele vai você vai fortalecer o seu espírito, deixando ele ser conduzido pelo Espírito de Deus. E por isso que quando o José falou que Paulo ele foi levado pelo Espírito, o Espírito dava a orientação a ele e ele iria fazer, era justamente pelo fato de ele ter mortificado a carne e dado mais ouvido ao Espírito. Quanto mais o nosso ouvido espiritual e físico estiver sensível à voz do Espírito Santo, mais a gente vai poder ser conduzido e guiado por ele. Eu acho que vale, Jansen, a leitura de Gálatas 5, 16 ao 18, que fala sobre isso, né? A luta da carne contra o espírito. É sempre bom lembrar aos alunos que é algo que é de cada um, né? E não cabe ao pastor, nem ao líder, nem ao meu colega, ao meu pai, alimentar o meu espírito. Na verdade, eu que preciso alimentar, né? Eu preciso coordenar esse balanço e mortificar a carne e alimentar o espírito. Então, é muito importante essa leitura. Muito bem, no terceiro tópico, nós vamos ter aqui algumas explicações a respeito da atuação do Espírito Santo na revelação e na inspiração das Escrituras Sagradas. É um tema muito interessante, né? Já vai tocar em outra área da teologia, que é a bibliologia, né? Que é o estudo da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, da sua inspiração, da sua revelação e da demonstração do poder de Deus na sua palavra, né? Da verdade que é expressa na palavra de Deus. Vamos ouvir, Jansen, o que você tem a dizer aí a respeito desse terceiro tópico? Revelação. É engraçado isso, né? Só é revelado algo que alguém já sabe e apresenta para os que não sabem. Então, quer dizer que o Espírito Santo, além de ser onipresente e onipotente, como o Jussi falou, ele também é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E foi revelado, através do Espírito Santo, o entendimento de muitas coisas, para que homens normais, homens como nós, tiveram e receberam de Deus revelações, palavras, e conseguiram colocar em textos, como nós lemos, como textos bíblicos, mas também em muitas outras ações que, embora tenham acontecido naquele tempo histórico, a gente não tem relatado, porque a gente entende que o Espírito Santo ele não atuou somente em revelação, e sim também em força e poder. Muitas vezes a gente vê versículos que a gente fala, ué, mas saiu daqui e chegou aqui, o que aconteceu nesse meio tempo? Só um exemplo, José. Uma vez eu estava estudando as viagens paulinas, e aí tem muita gente que lê a história de Paulo, a conversão de Paulo, logo depois, um pouquinho, alguns capítulos à frente, vê ele fazendo viagem missionária e não entende que passou 16 anos de preparação para que ele possa iniciar essa viagem missionária. E essa preparação não foi física, ele não entrou numa academia, ele não começou a correr, pular, para que pudesse fazer a viagem missionária. Muito pelo contrário, ele teve um grande tempo de revelação e de comunhão com o Espírito Santo. E isso o preparou pela obra. Tanto é que o texto que a gente utiliza em todas as Santas Ceias é Paulo dizendo que recebeu do Senhor que na noite em que foi traído, ele não estava lá presencialmente, Paulo, mas o Senhor o revelou a ele através da inspiração e da revelação do Espírito Santo, o que ele deveria ter de conhecimento para poder ensinar a outros sobre a Santa Ceia. Então, o Espírito Santo ele tanto revela a parte plena da Escritura, a Bíblia é divinamente inspirada por Deus, que é até o próximo ponto, e foi revelado aos homens através do Espírito Santo que deveria ser escrito e feito, como também, nesse caso, o Espírito Santo ensinou a Paulo que deveria ele instruir aquela igreja, na verdade. Então, ele empreendeu uma grande obra, não através do seu próprio conhecimento ou da sua própria força, mas através de toda revelação e inspiração do Espírito Santo. Eu não sei assim, Jussi, se alguma vez já aconteceu com você, de alguém te perguntar alguma coisa, ou às vezes um aluno na escola dominical, professor, te faz uma pergunta, e na hora que ele pergunta,
você meio que trava, tipo, eita, não sei. Aí você começa a pensar e acaba, parece que é revelado a resposta para dar para o aluno. É porque a Bíblia fala também que o Espírito Santo te fará lembrar todas as coisas. Então, aí a gente vê na parte prática e não só no tempo bíblico. Mas agora, na nossa geração, o Espírito Santo continua nos revelando, inspirando e atuando através de nós. Amém. Eu me lembro aqui a passagem de 1 Coríntios 2, do 10 ao 12, né? Que fala que Deus nos revelou pelo seu Espírito e diz que o Espírito, ele conhece o mais profundo de Deus, né? E ele Uhum. revela o mais profundo de Deus aos nossos corações. Então, essa revelação que ele nos traz é necessária, né? Para conhecermos o nosso Deus e agradá-lo. Nesse tópico aqui da revelação, Jansen, apenas complementando o que você já tem falado aí, né? É, muita gente tem dúvida, né, sobre como é que a Bíblia foi inscrita. A gente tem aqui Uhum. tanto a revelação como a inspiração, né? Parecem ser a mesma coisa, mas não são. E surge muita dúvida na mente do jovem, né? Mas será que Deus falou aqui no ouvido e aí o escritor foi escrevendo, né? Como é que foi isso? Ele revelou a escrita, a pessoa leu e transcreveu, né? E nós cremos, na realidade, que essa revelação e essa inspiração, elas se deram de forma criativa e a Bíblia nos fala a respeito do sopro de Deus, né? Como se Deus soprasse a sua palavra sobre a mente de quem estava escrevendo, mas que aquela pessoa que estava escrevendo escrevia com suas próprias palavras o que estava sentindo, né? Da direção do Senhor, né? Então nós temos essa revelação que já foi concretizada em toda a palavra de Deus, o cânon se fechou, né? O que nós temos de textos divinos, inspirados e revelados ali está posto, mas a atuação do Espírito Santo ela não para por aí. É como Jansen disse, desde o momento que o cânon fechou, o Espírito Santo dentro de nós, ele é uma peça fundamental para que nós possamos compreender as Escrituras. E aí essa revelação no nosso tempo de igreja, ela acontece dessa forma. Não temos como ler a palavra de Deus sem termos o Espírito Santo como nosso ajudador, como nosso auxiliar, como nosso intérprete, né? Então a gente lê o texto e é ele que vai interpretar em nosso coração o que o Senhor quer falar conosco, o que o Senhor quer nos orientar, o que o Senhor quer nos corrigir, né? Então, ler a palavra de Deus sem o Espírito Santo não é válido, né? Toda vez que você, aquele professor, aquele aluno, for ler a palavra de Deus, ora antes, pede ao Senhor auxílio, ao Espírito Santo que possa vir revelar as coisas de Deus, né? Iluminar o entendimento para que você possa compreender, não apenas entender de forma técnica o texto, mas entender de forma espiritual e possa estar crescendo com isso, né? E quanto à inspiração que a gente estava falando, né? A nossa lição, inclusive, traz o termo derivado do grego, né? Theopneustos, que é o sopro de Deus, que é essa forma como Deus inspirou os escritores para escrever um livro tão coeso, tão perfeito, sem contradições, em mais de 2000 anos de história, né? Pessoas que estavam em situações completamente diferentes, em países diferentes, um na prisão, o outro era o rei, um era o sábio, o outro era o simples pescador, e todos escreveram, mas todos falam de um único Deus, de uma mesma salvação, de um mesmo propósito, de uma mesma redenção. Então, isso é maravilhoso, né? E o agir do Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo, é impossível nós termos uma espiritualidade saudável. Por quê? Porque é ele quem nos motiva a orar, a jejuar, a estudar a palavra, né? Até a pregar. Nós dependemos do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo para proferir as palavras de vida que a palavra de Deus nos traz, né? E não somos nós quem convencemos, é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, alguns até pensam que são muito bons oradores, têm eloquência, conseguem falar muito bonito, né? E conseguem convencer ali no âmbito dos negócios, mas quando a gente está falando de algo espiritual, sem o Espírito não dá, né? E nós temos que ter essa humildade de reconhecer que essa missão que nos foi dada, de pregar o evangelho a toda criatura, né? Seja em Samaria, seja em Jerusalém, seja nos confins da terra, ela só funciona, ela só tem o seu sucesso se nós tivermos o auxílio e a ajuda do Santo Espírito de Deus, né? E por último, a nossa lição, Jansen, fala a respeito do batismo, né? O batismo é outro ponto que precisa ser sempre relembrado, porque alguém pode achar que o batismo foi só para o dia de Pentecostes, foi só para a igreja primitiva,
não é? Quando, na realidade, essa promessa de Deus de revestimento de poder é para toda a igreja e é para nós até hoje. E precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo, né? É uma virtude, é uma ousadia, um poder de Deus que opera em nós, né? E que é nos prometido para fazer esta obra. Ora, se nos foi dada essa missão de pregar a palavra, né, o evangelho a toda criatura, o que vai nos impulsionar a fazer isso com ousadia e com autoridade é o batismo com o Espírito Santo, né, com evidência do falar em línguas. Tá? Então, esse é o terceiro e último ponto do nosso terceiro tópico. E, Jean, se quiser comentar alguma coisa mais a respeito desse tópico, fique à Só vontade. uma reforçada em uma questão, que é muito bom você, professor, falar com os jovens sobre essa questão do batismo no Espírito Santo como revestimento de poder. Interessante que a gente está falando aqui no tópico 3, né? É o agir do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer agir através de nós. E muitas vezes, você como professor, você como crente, você que está nos assistindo aqui, pode falar, não, mas eu já tenho o Espírito quando eu aceitei a Jesus. E é verdade, o Espírito Santo já habita dentro de você. E por isso que o termo do revestimento com o Espírito Santo para o batismo, ele está falando de revestir, de colocar uma roupa sobre a roupa que você já tem. Imagina, José está lá com a camisa social azul por baixo, mas ele já estava vestido, mas ele botou o blazer. Eu coloquei o blazer também, então eu revesti, me revesti. E esse revestimento do poder, como foi falado lá na frente, o Espírito Santo como o sopro de Deus, ele foi soprado sobre a vida de todo aquele que o recebeu, né? Então já tem o Espírito Santo. E lembre-se que no ato do Atos 2, lá quando aconteceu a primeira atuação em grande majestade desse batismo com o Espírito Santo, veio como um vento impetuoso. Ou seja, é como se Deus estivesse soprando novamente. Claro que eu estou fazendo uma conjectura para vocês entenderem que não seja um sopro literal, mas é como se tivesse colocado sobre o que já tinha. Então, os apóstolos já tinham recebido o Consolador, mas naquele momento eles estavam sendo revestidos para quê? Para uma ação direta do Espírito Santo através de cada um deles. E naquele momento era necessário que eles estivessem ali, porque ali estava acontecendo uma festa com muitas pessoas de povos diferentes passando, e aí eles falaram em línguas diferentes, e aquelas pessoas ouviram, muitas pessoas daquelas ali aceitaram a Jesus, outros até não quiseram entender ou começaram a debochar, mas a maior atuação não era só o falar em línguas, né, José? Era justamente Pedro, aquele que não tinha possibilidade de pregar, como ele pregou logo depois, ter levantado em alta Há voz pouca gente, né? para pouca gente, e aquela multidão de pessoas aceitou a Jesus. Então você viu que o Espírito Santo ele foi revestir os discípulos para eles conseguissem fazer uma grande obra. E é isso que o Espírito Santo ainda faz nos dias de hoje. Eles nos revestem para que a gente possa atuar não para o nosso próprio proveito, não para o nosso próprio deleite, mas que a gente possa fazer uma grande obra para a honra e glória de Deus, para o projeto que Deus já estabeleceu em cada um de nós e através de nós. Acho que era só esse detalhezinho. Amém. Eu me lembro naquela passagem de Atos 2, né, que Pedro, ele falava e as pessoas diziam assim, poxa, que autoridade, né? Que autoridade. E é isso, às vezes a gente acha que tem autoridade sobre alguém, né? Mas a nossa missão como servos de Deus e pregar o evangelho é convencer o mundo que o mundo está errado, que o mundo é pecador e que está perdido, que está morto e precisa reviver. E essa é uma mensagem dura, né? E nós não temos, Jansen, capacidade ou habilidade ou autoridade para falar isso de nós mesmos, porque nós também somos pecadores e falhos, né? Mas é o Espírito de Deus que nos dá essa autoridade. Então, mesmo sendo eu, Jussier, fraquinho, coisado, né? Mas quando eu estou revestido de poder de Deus e de autoridade, aquilo que eu falo, né, vibra no coração daquele que está ouvindo e convence, porque é o Espírito Santo de Deus que vai lá com poder, grande glória, né? Então, temos que ter essa consciência, essa convicção e acreditar no Espírito Santo de Deus como Deus, né, como participante do nosso Deus, como sendo parte dessa trindade e que nos ajuda e que nos consola e que irá nos ajudar até o dia de subirmos, né, assuntos aos céus, arrebatados como igreja, para estarmos com o Senhor nas bodas, e para uma vida eterna. Amém? Essa é a nossa lição, a nossa conclusão, ela vai dizer que o Espírito Santo, conforme vimos nessa lição, é a terceira pessoa da Trindade, né? É Deus, continua falando, continua agindo, continua orientando aqueles que, pela fé, entregaram as suas vidas a Cristo e permita que ele venha orientar a sua vida e conduza para mais perto do Pai.
Que lição maravilhosa, Jansen, curtinha, né? Mas que pode ser explorada. Tem um quadro muito interessante na lição, professor, que fala a respeito, né, algumas verdades extraídas sobre o Espírito Santo que estão na Bíblia e que pode ser trabalhado aí para os alunos, tá certo? Vale o estudo da teologia sistemática para entender as passagens, os versículos que vão mostrar a personalidade, a pessoalidade do Espírito Santo, né? Os seus atributos, como eu já citei alguns versículos aqui, para que esteja aí fundamentando o coração dos ouvintes, dos alunos que vão assistir essa aula no próximo dia 10 de dezembro, dia da Bíblia. Amém? Então, essas são nossas conclusões. Jansen, quiser fazer uma conclusão aí rápida, fique à vontade, meu querido. Só quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui falando sobre esse tema maravilhoso, aprendendo mais sobre a Bíblia, sobre o Espírito Santo e dizendo para você, professor e aluno, e você que está nos ouvindo, que continue a buscar, continue a ler, continue a estudar, porque se existe alguma coisa que a gente não vai se arrepender é de se aproximar e conhecer a Deus. Porque quanto mais a gente se aproxima e conhece a Ele, mais a gente ama a Ele e mais a gente também cresce na graça e no conhecimento para chegar aonde a gente mais quer, que é estar com Ele na glória. Agradeço essa oportunidade e digo para vocês, sigam aqui esse canal, né? Compartilhem com seus amigos e estejam sempre presentes na escola dominical. Amém, amém. Querido aluno, busque ao Senhor, estude, leia, se aproxime de Deus, para que Deus possa te usar grandemente, não é? E você, professor, dedique-se ao ensino. Esse ministério do ensino é algo que foi deixado pelo próprio Jesus para nós, é muito importante, tá certo? Não é só pregar, mas ensinar também, sobretudo ensinar, e que Deus possa lhe ajudar na sua aula, na ministração desta lição, que você possa ser abençoado e os seus alunos também, né? Continue nos acompanhando, o trimestre já está acabando, mas tão logo iniciar o próximo trimestre, vamos estar de volta aqui, né, com mais outras lições, crescendo, edificando até a volta de Jesus, tá bom? Nosso forte abraço a todos, a paz do Senhor. Pai, Senhor.